pessoal, a gente é o grupo 55, eu me chamo Peterson E eu sou o Gustavo. e a gente vai ensinar vocês hoje como fazer um motor de corrente contínua caseiro. Ele funciona mais ou menos assim. Espero que vocês gostem do tutorial e se vocês gostarem, espero que vocês façam em casa porque a gente gostou bastante de fazer o motor. Segue o vídeo. Então agora eu vou ensinar como fazer um motor elétrico caseiro. Primeiro, os materiais necessários. A gente vai precisar de um ímã, um super ímã. Nesse caso a gente está usando um super ímã porque assim a bobina ela vai girar mais rápido e vai ser mais interessante de ver o motorzinho funcionando. Esse tipo de ímã ele é encontrado em HD de computador, mas caso você não tenha acesso a ele, pode ser um ímã normal também. Além disso, a gente vai precisar de um pouco de fio de cobre envernizada. Esse tipo de fio é comum em motor elétrico. E ele é interessante porque ele não vai conduzir eletricidade, a não ser que a gente raspe um pouco do verniz em algum local dele. Além disso, a gente vai precisar de alguma pilha ou bateria que vai servir para gerar o campo magnético no fio de cobre. Aqui a gente está usando o que a gente tinha disponível, que é uma bateria 9V, mas uma pilha grande vai funcionar igual também. Além disso, a gente vai precisar de um pouco de arame normal, condutor de eletricidade, para fazer as hastes que vão segurar a bobina de fio de cobre. Além disso, a gente tem aqui disponível alguns fios para fazer a ligação entre a bateria e as hastes, né? E um pouco de fita adesiva também para segurar. Agora sobre o modo de preparo. A gente vai começar fazendo a bobina. A gente pega o fio de cobre envernizado. Aqui a gente mede mais ou menos 5 centímetros a ponta dele e começa a enrolar ele, dando mais ou menos umas 5 voltas. É legal que você tenha alguma coisa cilíndrica assim, de mais ou menos uns 3 centímetros de diâmetro para utilizar para fazer a volta e ficar certinho. Aqui a gente dá as 5 voltas. E agora, no final, a gente faz a mesma coisa que a gente fez do outro lado, deixando uma margem de mais ou menos 5 centímetros. E aí corta. Aqui a gente já pode tirar. E o que a gente vai fazer agora, para manter tudo junto, é dar algumas voltas nas pontas que a gente cortou. Do outro lado também. É interessante tentar manter os dois lados mais ou menos paralelos. Então aqui, assim mais ou menos. Agora, o que a gente tem que fazer é preparar as pontas. Como eu disse, esse tipo de fio ele não conduz eletricidade por si só por causa do verniz. Então o que a gente vai fazer é pegar o estilete e tirar o verniz das pontas. Só que em uma ponta a gente vai tirar o verniz completamente, de todos os lados. E na outra ponta a gente tira o verniz só de um dos lados. Dessa forma, essa ponta aqui ficou sem verniz em todo o seu entorno e essa aqui ficou só na parte de cima. A parte de cima que a gente definiu. Poderia ser ao contrário, aí essa parte aqui teria que estar sem verniz. Muito bem, agora a gente vai fazer as hastes que vão segurar isso. Aqui a gente pode contar mais ou menos uns 4 centímetros e cortar. Com esse pedacinho de arame, o que a gente vai fazer é dar uma voltinha na ponta, fazendo uma espécie de círculo pequenininho, que vai ser onde essas pontas da bobina vão se encaixar, dessa forma. Então, com um feito, agora a gente faz outro da mesma forma. Pronto, a gente já tem as duas hastes. Agora, a gente faria a conexão da bateria. É possível fazer isso com os fios, conectando um no polo positivo e outro no negativo, segurando as pontas com fita adesiva
e conectando as outras pontas do fio em cada uma das hastes. Só que aqui a gente tem à nossa disposição uma placa protoboard, que é esse tipo de placa aqui. Essas placas elas servem para projetos de eletrônica e no caso elas funcionam para conduzir eletricidade. Então, se a gente já tem dois fios aqui, um conectado no polo positivo e outro negativo da placa aqui, e a gente puxa esses dois fios até essa saída aqui. Aqui a gente tem um conector de bateria. Então, basta conectar a bateria aqui no conector, conectar ela na placa, e agora todas essas saídas da placa estão recebendo a corrente da bateria. Essas saídas do lado azul estão recebendo o polo negativo e aqui desse lado vermelho o polo positivo. Dessa forma fica muito mais fácil, a gente não vai precisar usar os fios. Mas, caso vocês não tenham acesso a esse tipo de placa, pode usar o fio normalmente. Agora, aqui com a placa, basta a gente pegar as nossas hastes e colocar uma no lado positivo, em qualquer desses buraquinhos, e outra no lado negativo. Aqui elas já ficaram prontas e elas estão recebendo a corrente da bateria. Aqui eu vou afastar um pouco mais ela para caber na nossa bobina. Eu vou colocar a bobina aqui. E agora está tudo quase pronto. Só falta colocar o super ímã aqui embaixo. Agora a gente vai ver o motor em funcionamento. O que acontece é que, como foi deixado apenas um lado, quando esse lado que está lixado estiver em contato com a haste, vai ser gerado um campo magnético e a bobina vai passar a ser repelida. Quando isso acontecer, ela vai dar metade da volta. Com essa metade da volta, aquele lado da bobina que está lixado vai deixar de ter contato. E aí ela vai terminar de dar a volta por inércia. Dessa forma, ela vai ficar girando